Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada e professora de Direito Ambiental. Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre multas ambientais. Você deve estar pensando que talvez não haja nenhuma possibilidade de se evitar uma multa. Não é bem assim. É possível sim evitar multas ambientais e, mais do que isso, é possível lucrar, ganhar prêmios, certificações, selo ambiental, por exemplo, cumprindo a linha ambiental, evitando multas ambientais. E é sobre isso que eu vou falar hoje com você. Se você aí quer, de repente, pensar em combater uma poluição sonora, né, receber uma multa, não sabe muito bem o que fazer, é no vídeo de hoje que eu vou te ensinar. Para todo mundo, viu? Mas, se você aí que é advogado e quer aprender também um pouco sobre isso, porque às vezes um cliente chegou para você com uma multa e você não tinha a menor noção por onde começar a recorrer dessa multa, o que fazer dessa multa. De repente você nem pensou nisso, nunca estudou Direito Ambiental na sua faculdade, ou então pensou em pedir ajuda lá no grupo do WhatsApp. Então, para com isso e vem aqui aprender comigo. Vamos lá, eu vou te ensinar alguns passos fáceis, possíveis, para você, advogado, conseguir acabar com uma multa ambiental, evitar, reduzir o valor dela, enfim. E no vídeo de hoje, o assunto vai ser sobre um importante aliado nesse combate às multas. É alguém chamado prefeitura. Eu acho que você já ouviu falar, tenho certeza que você sabe o que é uma prefeitura, tenho certeza que você conhece onde que é o prédio da prefeitura, mas talvez você ainda não saiba quais são todas as secretarias, né? Aonde fica exatamente cada secretaria, que prédio que fica, quem é que trabalha lá, quais são os fiscais. Então, isso daí é um importante detalhe para você, digamos assim, a sua primeira lição de casa. Sua primeira tarefa é você identificar aonde está a prefeitura, qual o local, o prédio físico dela e quantas secretarias ali ela possui. Porque cada uma, de repente, pode expedir uma multa, né? Alguns técnicos vão te auxiliar a entender o que é essa multa. Mas vem comigo aqui que eu vou te explicar alguns passos para isso tudo ficar muito mais simples. No primeiro exemplo, é a questão do quê? Da poluição sonora. Então, para isso, eu vou te contar a história do Cláudio. O Cláudio é um jovem empresário que sempre sonhou em ter uma balada. Aí, o que ele fez? Juntou um dinheiro, juntou alguns amigos, construíram lá um prédio, fizeram toda uma acústica naquele prédio, fizeram toda uma divulgação ali naquele município e inauguraram a balada. Foi uma sexta-feira, depois foi um sábado, foi um domingo, até que nesse domingo tinha muito barulho. Os vizinhos que moravam mais ou menos ali perto sentiam aquele desconforto. Era uma noite muito quente, então além de não conseguir dormir por conta do calor, né, às vezes ter que deixar a janela aberta, vinha aquele som. E aquele barulho era tanto da música, né, daquela casa noturna, quanto do pessoal que trabalhava ali fora, dos seguranças, da fila de convidados VIP ali que tinha. Então vocês imaginam, uma noite quente, no município um pouco pequeno, todo mundo mais ou menos ali se conhecia, mas era muito barulho, era muito desconforto. E os vizinhos, mesmo sabendo quem era o Cláudio, ficaram muito desconfortáveis e resolveram ligar para a polícia. A polícia chegou ali, junto com ela, um fiscal da prefeitura, que já sabiam, né, mais ou menos que aquele incômodo realmente poderia ocorrer, e multaram o Cláudio. O Cláudio então pensou, bom, o que eu vou fazer com isso, né? Como que eu vou recorrer? Vou chamar para quem? Vou pedir ajuda para quem? Será que alguém conhece alguém que trabalha na prefeitura? Como é que é isso? Tá aí
um bom trabalho para um advogado, seja ele de qual área for. Se ele entender o que é uma multa ambiental, ele com certeza vai poder ajudar o Cláudio, trabalhar para o Cláudio evitar não só essa, como outras multas. Afinal, há vários tipos de multa. Algumas podem fechar ali a atividade, né? Suspender, digamos assim, fechar definitivamente ou suspender por alguns dias, por alguns meses, até de forma assim determinada, que a gente não consegue entender direito quando tudo aquilo vai voltar a funcionar. Então é muito importante você entender sobre isso, porque isso pode ser o sucesso, né? Evitar uma multa ambiental pode ser o sucesso de um grande negócio, como pode ser o fim desse negócio. Então vamos lá. Como eu te falei, o aliado é a prefeitura. Nesse exemplo do Cláudio aí, percebam como um importante assim, passo inicial é o quê? É entender aquela multa que chegou, né? Ela veio por algum fiscal da prefeitura. E além de entender aquela multa, de saber como é que eu vou recorrer, que petição que eu tenho que fazer, para quem que eu mando essa petição, como que é isso, eu te convido a fazer uma outra atividade extrajudicial. Talvez você não esteja assim tão confortável e não seja tão comum para você trabalhar com isso. Mas é possível, é fácil, além de tudo, mais barato para o seu cliente. Eu te convido a conhecer esse fiscal que multou, que fez aí essa multa, por exemplo, no caso do Cláudio. Lá na prefeitura, você vai poder conversar com ele. Ele está ali não só para fiscalizar, para autuar as pessoas, os estabelecimentos, enfim. Mas, acima de tudo, ele está ali para explicar como é que funciona. O que de fato é um ruído ambiental, né? Um ruído e vai gerar uma multa ambiental. Como que isso é medido no dia a dia? Tem um equipamento certo? Esse equipamento tem que estar em quais condições de trabalho? Ou pode ser qualquer equipamento? Como que é isso para a população? Né? Será que altera se tiver um hospital por perto, se tiver moradores ali com uma criança ou moradores com idosos? Será que a multa pode ser mais alta ou mais baixa por conta disso? Então, tudo isso você vai poder conhecer com esse fiscal na prefeitura. Geralmente eles fazem, às vezes, alguns congressos, palestras, mas o fato é, além de autuar, ele também está ali para explicar. E um importante exemplo disso, eu vou te convidar para assistir uma reportagem que fala exatamente o que é a poluição sonora. Tem médicos, tem toda uma equipe ali jornalística da TV Cultura que realizou um importante, quase mini documentário sobre a poluição sonora na cidade de São Paulo. E ali também você pode conhecer como que a prefeitura trabalha nessa questão. Vamos lá? Vamos assistir então essa reportagem da TV Cultura. Tem dias aqui que passa cada minuto e meio um avião. Então eles ficam esperando um pousar para pousar o outro. Por causa do barulho que vem de fora, aqui dentro o volume da televisão é mais alto. Os moradores elevam o tom de voz para se comunicarem. Os cachorros também participam. Levamos a fonoaudióloga Angeli Garcia para medir a intensidade dos ruídos na casa da psicóloga Rosângela Lurbi, que mora em Moema, bem próximo do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O medidor registrou 84 decibéis só com a passagem do avião, sem contar os barulhos do dia a dia da residência. A partir de 75 decibéis, os ruídos podem afetar a saúde. O excesso de ruído ele não prejudica só a audição, ele prejudica a saúde como um todo. As pessoas podem ter depressão, podem ter irritação e não se dão conta de que é por causa do excesso de barulho. E é muito desgastante, você fica cansada, é a sensação de cansaço, sabe? Os 61 sinos da Catedral da Sé têm hora certa para tocar. Mas o barulho das motos, carros e ônibus é constante na Praça da Sé, centro de São Paulo, sem contar o pregador, que se vale do grito para ser ouvido. Deus falou, amar a Deus acima de só Jesus Cristo salva. E o próximo como a si mesmo. A gente fica meio pirado. As pessoas que trabalham em um ambiente barulhento como o centro de São Paulo, às vezes nem chegam mais a notar o excesso de poluição sonora. Já acostumou com esse barulho? Já acostumei já. Nem
Nem repara mais no ônibus, no sino? Não. Suave. Está muito acostumado, o dia a dia dele é esse barulho. E ele não tem problemas auditivos, provavelmente. Então, por enquanto, ele ainda consegue entender o que o cliente pede. Com o passar dos anos, vai ficando mais difícil ele compreender se ele continuar exposto a esse ruído gigante que tem aqui. E para debater a poluição sonora nas grandes cidades, convidamos o médico otorrinolaringologista Robson Kojitsuji, doutor em Ciências Médicas pela USP, e também recebemos o engenheiro acústico José Carlos Guiner. Participe e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigado. Boa tarde, Andressa, obrigado. Vamos começar explicando o que é poluição sonora, o que é considerado poluição sonora? Bom, a poluição sonora é um termo assim, bastante amplo, né? Todo ruído ou todo som, né, que possa levar a um prejuízo da saúde da pessoa é considerado uma poluição sonora. E a partir de quanto que existe esse prejuízo? Então, normalmente, né, são duas coisas assim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o som, né, o som, a música, a fala, né? Outra coisa é o ruído, né? Hoje nós estamos no Dia Internacional da Prevenção das Doenças do Ruído, né? O ruído normalmente é um som, do ponto de vista psicoacústico, é um som assim que não tem sentido nenhum, é um som desagradável, né? Diferente de uma música, etc. Né? O ruído, quando ele tem uma alta intensidade, a partir de 80 decibéis, ele já pode começar a lesar o nosso ouvido, a nossa audição. E que nós vimos ali, né, o avião 84, o próprio sino da catedral, que às vezes a gente nem imagina também, 84 decibéis é muita coisa, não é? 84 é muita coisa. Adicionando um pouco o que o Dr. Koji falou, eu sempre digo para os meus alunos, quando nós damos um treinamento, que ruído é todo aquele som que outras pessoas fazem e que você não gosta. Entende? Isso que eu chamo como ruído, porque tudo é som. E poluição sonora é uma somatória desses ruídos, isso que chama-se poluição sonora. Como você falou, 84 decibéis ou acima de 80 decibéis já é um nível alto. Tanto que na norma NR15, ela determina que um empregado que está sujeito a 85 decibéis não pode passar o seu turno de trabalho de 8 horas. Então, nós diríamos que 85 seria o limite máximo. Não? Pois é, por falar nessa frequência, doutor, então a frequência é relacionada também a um perigo de perda de audição? Isso, a altura do som, né, digamos assim, né? A partir de 85 decibéis, você pode... Existe um estudo já muito bem conhecido que você sabe exatamente a partir de quanto de altura, de volume do ruído você pode... quanto tempo você pode ficar exposto, né? Então, a partir de 85 decibéis, 85 você pode ficar exposto até 8 horas. Né? E a cada 5 decibéis que vai aumentando, você vai diminuindo o tempo de exposição. Então, o tempo de exposição que você pode ter ao ruído vai depender do volume do ruído e do tempo em que você está exposto. A Juliana já está esperando a gente, que vai fazer uma entrada ao vivo agora. Quem fiscaliza a poluição sonora pela cidade de São Paulo é o Programa de Silêncio Urbano, o PSIL. E a repórter Juliana Barleta conta pra gente o que a pessoa deve fazer se estiver incomodada com algum tipo de barulho. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde, Andresa, boa tarde a todos. O PSIL conta com 30 agentes vistores e engenheiros para dar conta de atender todas as denúncias de excesso de ruído na cidade de São Paulo. E elas são muitas. Só até março desse ano, o PSIL recebeu cerca de 7.000 reclamações contra casas noturnas, bares, igrejas e obras. Aqui ao meu lado está o agente vistor do PSIL, Paulo Campos. Paulo, como é que a população precisa fazer para poder denunciar? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Os cidadãos que se sentirem incomodados com as questões de ruído, poluição sonora, devem entrar em contato pelo número 156, que é a central de atendimento ao cidadão, e fazer a sua denúncia. É importante que a pessoa defina bem o horário de maior incidência do ruído e que também consiga dar boas referências do local. Muitas vezes não existe uma numeração, principalmente nas áreas de periferia.
A partir do momento que a pessoa faz a denúncia, quanto tempo o PSIL demora, a equipe do PSIL demora, para ir até o local e verificar realmente se as pessoas estão infringindo a legislação? Em média, nós demoramos de 2 a 3 semanas para atender essa denúncia. Vocês, como é que funciona? A polícia acompanha vocês? Como é que funciona? É importantíssimo a presença da Polícia Militar e também da Polícia Civil Metropolitana. Juliana, imagina que o valor da autuação é elevado, por volta de R$36 mil, e ainda existe a prerrogativa de você fechar o estabelecimento. Sem falar quando você faz uma vistoria em favelas, enfim, em locais mais perigosos. Então é importantíssimo que a polícia nos acompanhe. E hoje existe 4 legislações diferentes para que vocês possam aplicar a multa e fazer a pessoa seguir a regra. Perfeito. Hoje o PSIL ele trabalha com 4 posturas municipais. Então eu tenho a postura que faz referência à emissão de ruídos por estabelecimentos comerciais, industriais. Eu tenho a parte de obras, agora a lei do pancadão e também a parte de fechamento de bares a 1h da manhã. Mas apesar da demora, o importante é que as pessoas denunciem. É importantíssima a denúncia. E assim, acreditem no PSIL. O PSIL ele trabalha, nós fazemos em média 300 vistorias, 500 vistorias por semana para atender a população. Denunciem, por favor. Perceberam como é importante a gente conhecer o trabalho que de fato é feito, conhecer a dimensão do dano, do ruído, né, no corpo, numa comunidade, no corpo físico, que eu digo, e numa comunidade ali, nos moradores, enfim. É de vital importância, até porque a poluição sonora, ela lidera vários rankings de poluição por várias cidades aí no mundo afora. Mas não é apenas a poluição sonora que pode gerar uma multa, né? Há também a questão do corte de árvores. Você já deve conhecer alguém que cortou uma árvore da sua casa, da sua empresa, do seu terreno, da sua casa de praia. Ficou às vezes na dúvida se podia cortar, se não podia. Ou então algum vizinho seu já cortou. Você já soube de uma história, né? Foi lá, jogou às vezes alguma coisa lá na árvore para a árvore morrer, ou foi lá e cortou mesmo, não sabia se podia cortar ou não. Tem gente que espera, vou chamar lá o corpo de bombeiros, vou chamar alguém para cortar essa árvore, mas ninguém sabe ao certo como que é isso. Que árvores que eu posso cortar, que árvores que eu preciso fazer a manutenção, se ela estiver no meu terreno, estiver ali de alguma maneira sobre a minha administração, e que árvores que, olha, mesmo estando na praça, ninguém pode pôr a mão. Então, tá aí um outro exemplo, porque isso também pode gerar uma multa. E isso também, você, advogado, pode ser chamado aí para resolver, né? Ou então você pode ficar de olho aí no que acontece na sua cidade e prontamente saber como é que resolve uma questão dessa. Novamente, o caminho é conhecer esse fiscal da sua prefeitura, é conhecer como que é ali o dia a dia de trabalho, como que é, olha, tem que preencher qual formulário para pedir o corte, quem é que corta, tem um biólogo ali que analisa, é uma empresa terceirizada que vai cortar, como que isso funciona? Então vai lá, vai para a prefeitura e entende mais sobre isso. Nesse tema, eu também encontrei assim exemplos, né? Eu fui procurando exemplos de algumas cidades pelo Brasil e encontrei uma importante reportagem na prefeitura de Guaxupé, lá em Minas Gerais. Então, vamos dar uma olhadinha como que funciona essa questão da poda e do corte de árvores lá. O Poder Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, está orientando aqueles cidadãos que tenham a necessidade de cortar uma árvore na zona urbana. O procedimento correto é se dirigir até o balcão da prefeitura, formalizar um requerimento, levando até a prefeitura o CPF, o RG, um comprovante de residência e um documento que comprove que aquela árvore se encontra uma propriedade da pessoa que está requerendo. Os pedidos, na maioria das vezes, acontecem quando a árvore traz riscos de acidente, está danificando as calçadas ou com as raízes expostas. As principais razões que fazem o requerimento ser atendido, em grande parte dos requerimentos, é o fato da árvore estar causando danos à calçada e ser uma árvore inadequada para o meio urbano.
O processo é simples e, devido ao risco que oferece, tem curto prazo para ser atendido. Em geral, os requerimentos eles são todos analisados e deferidos num prazo máximo de 10 dias. Após o pedido aceito, a taxa de expediente é recolhida pela Prefeitura para que seja executada. Aqueles que não puderem pagar, também há uma solução. O cidadão que não tem condições de arcar com o custo do arranquio da árvore, ele vai ser, esse requerimento vai ser enviado para o social, vai ser feito um laudo social da pessoa, e se for apontado nesse laudo que ela não tem condições de arcar com esses custos, esse pedido é remetido a obras e essa árvore vai ser cortada de forma gratuita para o cidadão. Há uma lei do município que garante a sustentabilidade ambiental. Para cada árvore que for cortada, outra precisa ser replantada. De acordo com a nossa lei municipal, a pessoa que faz o requerimento de corte de árvore e vai lá e executa o corte, ela fica obrigada a estar plantando mais uma árvore no local. Já a poda e redução dos galhos deve ser uma solicitação encaminhada para a Secretaria de Obras Municipal. Existe um manual de podas que o pessoal do Obras eles seguem, referente às podas que são feitas em praças públicas. Então, todas as podas elas são acompanhadas por um técnico que já tem um treinamento, já tem informações técnicas para realizar a poda daquela determinada forma. E além do corte de árvores, há uma série aí de danos ambientais, né, de poluição, que podem e geram, infelizmente, multas de alto valor. Um outro exemplo bem clássico, bem comum em várias cidades do Brasil é a questão dos animais. Muitos animais são maltratados, muitos animais, às vezes silvestres, que não poderiam estar, né, no âmbito doméstico, ou mesmo dentro do país, estão. E ali convivem naturalmente, às vezes tem estudantes, né, que compram espécies exóticas de fora para reproduzir em casa, para criar ali um laboratório, para estudar, sem qualquer registro, sem qualquer regulamentação do IBAMA, por exemplo. Ou até mesmo aqueles animais, né, tradicionais, aquele papagaio que a família inteira sempre teve, que já veio do avô, que é comum, que é uma tradição, enfim. Toda essa fauna, ela precisa ser compreendida, né? Você precisa saber o que você pode, o que você não pode ter aí na sua casa. Por quê? Porque se você tiver animais silvestres, eles precisam ser retirados. Se não forem, você pode sofrer uma penalidade por conta disso. E além do mais, você pode colocar em perigo ali toda a vizinhança, né? Você, ao colocar uma fauna que não é do local, você altera o bioma local, todo o equilíbrio ambiental. E pode colocar, como eu falei, as pessoas em risco, né? Se você mantiver aí na sua casa uma cobra, se ela escapar, ela pode matar alguém, por exemplo. Então, são vários os impactos negativos de algumas atitudes desse gênero, né? Por isso que isso também gera uma multa ambiental. Eu falei um pouco, né, desses animais que não fazem parte da nossa fauna, mas também os animais domésticos, né? Eles não podem ser maltratados. Isso é crime. Há toda uma legislação específica por conta disso. Então, quem maltrata os animais também pode ser multado. E as prefeituras também ensinam como que eles devem ser cuidados. Então, se você precisa entender isso, seja para cuidar do seu animal, seja para cuidar do animal da vizinhança, né, do animal que está por aí, que você não sabe o que fazer, olha, tem um monte de cachorro ali no terreno baldio, eu não sei o que eu posso fazer com isso. Como que é? Né? Será que eu posso multar o dono ali, do proprietário do terreno? Será que eu posso pedir para o fiscal estar ali? Como será que o advogado desse proprietário tem que agir? Então, é sobre isso, sobre esse tema, também muito importante, de alta relevância para o Brasil, né, para todas as nossas relações aí, que eu separei também uma reportagem lá do município de Vitória, no Espírito Santo, que fala um pouquinho da atuação da prefeitura. Assim você vai conhecer como os fiscais que multam também estão ali para colaborar na defesa dessa fauna. Vamos dar uma olhada? Uma ilha cercada de cães abandonados por todos os lados. Ela existe e fica em Vitória. A denúncia foi feita pelo jornalismo do SBT e nessa semana a prefeitura da capital capixaba começou a levar os animais para abrigos.
No local, os animais não têm acesso à comida ou à água potável. Muitos foram encontrados pela nossa equipe magros e feridos. Na época, a jornalista mostrou que os cães sobreviviam da solidariedade de alguns moradores da região. Mais de 20 animais. E cada um mais lindo que o outro, você vai ver. Agora, se esses animais estão aqui, também estão procriando aqui, obviamente vai crescer essa população canina, mas alguém deixou, eles não vieram nadando. O ser humano, né? Como ser humano, pega o cachorro, aí enjoa do cachorro, acha que é como se fosse uma coisa descartável que pode jogar fora, joga aqui para morrer, a Deus dará. 8 animais foram retirados da ilha e encaminhados para abrigos. Os cães vão receber todos os cuidados necessários e, posteriormente, encaminhados para a adoção. O trabalho está apenas no início. Cerca de 20 cães ainda esperam o resgate. Enquanto isso, a prefeitura garante que vai fornecer diariamente alimento e água para os animais que permanecem na ilha. Ainda levar o caso à Polícia Civil para a investigação. Nós vamos identificar essa pessoa, vamos multar conforme a legislação municipal prevê. Perceberam então como há de fato essa participação da prefeitura para que os advogados consigam entender quais são os impactos ambientais, o que de fato é uma poluição sonora, como que deve ser tratado, né, a fauna brasileira, a fauna silvestre, a fauna exótica. Tudo isso, cada prefeitura pode e deve colaborar, auxiliar, além de multar. Se você aí, advogado, for por esse caminho, com certeza você já vai ter aí um bom arcabouço material para entender o direito material e a partir daí, nessa, eu diria, advocacia, essa judicial, você vai conseguir de fato resolver o problema do seu cliente. Você vai conseguir entender como que é aquela multa ou até mesmo reduzir, né? Se ela foi emitida, talvez ela possa ser cancelada. Então pensa nisso. E eu, por fim aqui, eu quero deixar mais um exemplo de alguns casos que geram multa e você pode colocar aí no seu hall de atuação e buscar clientes nessa área. É o caso das estações rádio base, né? Aquelas famosas antenas de telefonia celular. Elas possuem todo um regulamento, às vezes estadual, né? E também ali de competência local, também da prefeitura, para que elas possam ser instaladas. E se não estiverem de acordo com a lei, fatalmente vão gerar uma multa para o proprietário do imóvel, até mesmo para a empresa de telefonia celular, para a empresa que instalou, né? Você pode ter todo um desconforto ali na população ao entorno, na população de um bairro inteiro, né? Nós já temos ações judiciais que chegaram até o Supremo sobre essa questão das estações de telefonia celular e outras aí de energia. Então, eu também te convido a buscar a prefeitura local para entender dessa matéria. Outra matéria, né, que também é muito comum aí, tá sempre ocupando os noticiários, é a questão do descarte irregular de lixo. Os moradores não sabem, né, como descartar o lixo, seja ele eletrônico, seja ele de construção e de obras, ou mesmo lixo comum, né, a reciclagem, enfim. É na prefeitura, às vezes lá no site da prefeitura ou mesmo, né, em palestras, workshops com os fiscais da prefeitura, que isso tudo pode ser conhecido e que essas multas podem e devem ser evitadas. Eu tenho certeza que talvez depois de toda essa explicação você deve estar aí se perguntando, mas e aí, como é que eu recorro? O que eu vou escrever na petição? É uma petição para quem? Tem que pagar? Tá certo que tá na multa? Tá certo esse boleto? Enfim, essas questões aí pontuais eu vou tratar no próximo vídeo, mas eu espero que com essas informações você já vá para campo e com certeza você consiga evitar multas, reduzir multas e atender da melhor forma o seu cliente. Até a próxima!